Boa tarde a todos, né? Então, novamente, o André aqui da Microservice, né? Falando do nosso terceiro encontro aqui da Jornada 365, né? Então, agradeço aí quem já participou dos encontros um e 2, né? Também quem está chegando agora. Espero, né, levarmos um conteúdo bacana, interessante para vocês, né? Hoje a gente vai tratar sobre SharePoint e Teams, né, que são duas plataformas aí bem principais, né, da solução 365. E, espero agregar e trazer ideias para vocês aí aplicarem no negócio de vocês, né? Então, nosso terceiro encontro hoje, como comunicação e colaboração com Office 365, né, utilizando aí o Teams e o SharePoint. O Teams, inclusive, é a ferramenta que a gente está utilizando aqui, né, para fazer o treinamento, como também vocês podem utilizar, né, na empresa de vocês, para quem já tem a ferramenta, para passar treinamentos, conteúdos para os clientes de vocês e tudo mais. Beleza? Bom, vamos lá. Né, então, boas-vindas aí para todos, né? Nosso intuito aqui é passar, né, conteúdo sobre a plataforma de produtividade aí da Microsoft, a Solução 365, né? E como é que vocês podem transformar o negócio de vocês com uma solução como essa, né? Então, para quem ainda não tem, conhecer os recursos, né? Entender o que que é possível com a ferramenta, e para quem já tem a ferramenta, né? Aprender, né? Entender, ver algumas dicas que podem agregar ao negócio de vocês, né? Falando da microservice, né? Então, relembrando aí, microservice já há mais de 30 anos no mercado, né? A gente tem N certificações de cloud, segurança, produtividade aí para atender os nossos clientes, operação 24/7 internamente, né? Então, está localizado em Blumenau, Santa Catarina. E a gente tem, né, tecnologias de ponta aí para atender os nossos clientes. Então, atendemos aí de, né, N tecnologias para melhor atender aos clientes, parceiros aí que a gente atua, tá? Falando um pouquinho do André, então, né, atuo na área de tecnologia já há bastante tempo. E desde o surgimento aí do 365, né, no caso do Bipos, antigamente chamado, já, né, me conectei com a plataforma, né, já comecei a estudar, entender, né, gerenciar projetos, dimensionamento, enfim. Então, né, desde o surgimento da plataforma aí estou conectado ao 365, né, e espero compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa vivência com vocês aí para, né, ampliar aí as possibilidades dos negócios de vocês, beleza? Bom, a nossa jornada a gente teve o entendimento da plataforma 365 lá no encontro um, né? Falamos um pouquinho resumo das principais aplicações, o entendimento da plataforma como um todo. Depois, a gente teve no nosso segundo encontro a parte de produtividade com aplicativos do Office, né? Então, o Outlook e aplicativos do Office, a gente explorou alguns aplicativos ali. Hoje a gente tem a parte de comunicação e colaboração, né? Focando em Teams e SharePoint e as possibilidades que a gente tem, né, dessas ferramentas. E no nosso próximo encontro, a gente tem a gestão de atividades, né, com o Planner, To Do e Project, né? Então, a gente vai passar um pouquinho aí de cada ferramenta também, né, semelhante ao que a gente tem, vai fazer hoje com o time de SharePoint. Né, relembrando as datas, né? Então, hoje a gente tem no dia 11 de setembro, da 1h30 às 2h30, e depois a gente tem no dia 24, né, de setembro, das 11 ao meio-dia, é uma terça-feira. A gente testou, né, alguns horários de tarde, alguns horários de manhã, né, de terça e quarta-feira, e a gente está ajustando até para os próximos encontros também, né? Então, essa aqui é uma jornada que ela vai finalizar nesses 4 encontros, e posteriormente a gente, né, vai gerar novos encontros ou novas jornadas aí para vocês. Se você, né, quem segue nós aí vai estar acompanhando isso. E a gente, né, com a mesma ideia de levar conteúdos para vocês, ou da plataforma 365, né, ou de alguma outra solução que possa fazer sentido aí para o negócio de vocês, beleza? Bom, o nosso cronograma hoje é entender um pouquinho do Teams, né, a visão geral dessa ferramenta, né, e o potencial que ela tem aí, né, para quem utiliza, né, reforçar, né, a ferramenta, para quem não utiliza, né, para vocês verem o potencial dela, entender, né, o porquê do Teams, né, e por que que tanta gente está falando e está utilizando o Teams, né, será que eu me encaixo nisso? Então, espero responder essa dúvida aí para vocês. É, a gente vai falar um pouquinho do SharePoint, a visão geral também, a integração entre Teams e SharePoint, né? Dicas práticas de utilização, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui no ambiente microservice o hands-on, né? Então, mostrando como é que a gente trabalha, algumas ideias, enfim e tal. É,
E no final a gente tem a parte de perguntas. Sobre perguntas, vocês têm no Teams aqui, tem a questão ali em cima de perguntas e respostas. Vocês podem já emitir as perguntas. Eu não estou vendo a tela aqui, eu não vou conseguir responder agora, mas a Mariana está conectada comigo aqui e ela vai respondendo, né, conforme ela vai conseguindo ali responder, né, todo mundo. Então, talvez no final a gente até tenha respondido as dúvidas de vocês, tá? Mas para quem tem dúvidas, questões, coloquem ali nas perguntas. A Mariana conectada aqui comigo, né, vai me apoiar nessa parte aí de resposta para vocês, beleza? Bom, relembrando então o que que a gente falou no encontro 1, né, um overview mesmo do 365, né, a gente falou da plataforma, para quem não participou, né, os principais aplicativos, a jornada de trabalho no ambiente moderno, né, como funciona a plataforma, integração e acessibilidade. A gente falou um pouquinho de colaboração e produtividade, né, a gente não entrou em detalhes, né, porque o nosso encontro é de uma hora, então é algo mais rápido. Segurança e conformidade dentro da plataforma e os benefícios para a empresa, né, como é que a gente traz isso. E aí, no segundo, a gente falou dos 10 benefícios, né? A gente relembrou essa estrutura do encontro um, trouxe os 10 benefícios, falamos da era de produtividade digital, falamos da plataforma de, 365 na parte de produtividade como um todo, e a gente seguiu alguns aplicativos específicos, né? Os principais, vamos dizer assim, né? Exceto alguns que a gente vai falar de forma separada, como hoje Teams e SharePoint, né? E na próxima aí Planner, To-Do e Project. Né? Então, a gente falou de Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Sway, Viva, né, o Forms, e depois no final a gente abriu para perguntas, beleza? Bom, iniciando o nosso conteúdo de hoje aqui, né, falando um pouquinho do Teams, né, o que que é esse Teams, né, por que que tanta gente tem falado, por que que ele serve, né, o que que ele vai me ajudar, né, o que que ele tudo entrega aí, né? O Teams, para vocês terem como ideia principal, ele é um hub, né, ele é uma ferramenta que conecta a todas as outras ferramentas da solução 365 e também ferramentas terceiras, né, e isso no hands-on ali depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente consegue conectar de forma automática, né, sem mudar nada aqui, ele já se integra a toda a plataforma 365 e a gente consegue conectar a um Asana, né, um gerenciamento de projetos externo, um Trello, um YouTube, um site, né, um aplicativo de algum cliente, enfim. Então a gente consegue conectar ferramentas que não têm nenhuma relação com a Microsoft e também a conexão automática com todas as ferramentas da Microsoft, né? Além disso, a gente tem toda a parte de chat, vídeo, compartilhamento de arquivos, gestão de equipes, gestão de projetos, treinamentos, né, como a gente está fazendo aqui agora. Então, é uma ferramenta com potencial muito alto. Para quem tem a solução 365 e utiliza pouco a ferramenta, presta bastante atenção no que a gente vai falar, tenta conectar, né, no dia a dia de vocês, tenta trazer a realidade de vocês no conteúdo que a gente vai passar, que com certeza vocês vão entender que vai fazer sentido para o negócio de vocês. A gente sabe que qualquer mudança, né, qualquer chaveamento, qualquer mudança de rota, vamos dizer assim, hoje eu sempre faço assim, agora por que que eu vou fazer assim, né? Causa um desconforto. Normal, né? Isso para todos, né? Para todo mundo e com tudo, né? Só que a gente entendendo, né? E tentando levar o nosso ambiente, né? Nossas tarefas, nosso plano para uma ferramenta como essa, a gente vai perceber o ganho muito rápido, né? Então, em poucos dias, poucas semanas, né? Em alguns meses, vocês vão ver que, né? O trabalho de vocês vai evoluir muito. E isso vai ser uma consequência para a empresa como um todo, né? Então, é interessante, né? Vocês conseguirem linkar isso. Para quem já utiliza, legal, tenta entender se tem como encaixar mais itens, né, no Teams, né, trazer mais questões para dentro dele. Ponto interessante, eu estou fazendo aqui do meu laptop, mas eu poderia estar fazendo aqui do meu smartphone, né? Eu, claro, como é uma apresentação, eu estou com duas telas aqui e tal, então ficaria um pouco ruim fazer do smartphone. Mas eu poderia estar aqui apresentando do meu smartphone ou conectado aqui na reunião através do meu smartphone também, bem tranquilo, tá? E talvez tenha alguém conectado aqui do smartphone, né? Como a gente está conectado num ambiente remoto, vamos dizer assim, eu estou numa cidade, estou num local, né? A Mariana está numa outra cidade, num outro local, e todos vocês provavelmente estão em lugares às vezes diferentes, ou salas diferentes, né? Ou cidades diferentes, ou até fora do país, enfim, mas todo mundo aqui está conectado, né? Então, esse é um ponto já, né, muito interessante para a gente poder trabalhar de qualquer lugar, né? E levar essa experiência para qualquer lugar que a gente esteja, beleza?
Bom, a ferramenta em si, ela é parte desse pacote do 365, ela faz parte de todo esse ecossistema do 365 e ela se integra com tudo que a gente falou até então, né? Todo o que a gente falou lá no encontro um, no encontro 2, né? E as outras ferramentas que a gente não teve tempo hábil de comentar, de falar, ou que a gente ainda vai falar, ela integra com todas, né? Então, a gente tem essa integração automática, né? Questão de acesso, permissões, enfim, é tudo automático. E isso traz muita facilidade para vocês, né? Não é algo que vocês precisam de um acesso separado, é uma base de dados separada, é um usuário diferente, não. É tudo na mesma plataforma. O mesmo usuário que vocês vão ter para mandar o e-mail vai ser o mesmo usuário que vocês vão ter para acessar o Teams, o mesmo usuário que vocês vão ter para acessar o SharePoint, né? Então, a plataforma é totalmente integrada e os dados de vocês estão ali conectados, beleza? Bom, ah, alguns públicos aqui que o Teams atende, né? A gente pode falar de equipes de trabalho, né? Que é o cenário aqui que a gente está conversando, né? Então, para você gerenciar equipes, operações, projetos, demandas, tarefas, campanhas de marketing, enfim, o que vocês, né, tiverem aí de necessidade, vocês conseguem trazer para essa ferramenta. Trabalhar de forma integrada interna ou externa. O que que eu quero dizer com externo? Eu consigo integrar, né, eu consigo convidar alguém de vocês para participar aqui de uma equipe da microservice, né, sem vocês terem a licença, né? Então a gente consegue trazer pessoas de fora para participar de um projeto, de um plano, de um desenvolvimento que a gente está fazendo. Como vocês conseguem fazer isso com um parceiro de vocês, com um fornecedor lá de um software ou uma agência de marketing, enfim, vocês conseguem trazer ele para o dia a dia de vocês tudo na mesma ferramenta, né? Então, de forma mais simples aí para vocês trabalharem. Parte de educação, né? Muitas universidades, muitas escolas utilizam o Teams, principalmente na época da pandemia, né? Isso avançou muito. E né, toda a parte de aula, provas, enfim, é tudo feito dentro do Teams, né? O Teams, quando a gente configura ele para um ambiente educacional, ele muda até um pouquinho o layout, ele tem vários recursos, né? Então, ele é bem direcionado também para a parte de escolas, aí atende todos os requisitos né, de uma escola que trabalha no modelo híbrido ou online, e a gente consegue atender diversos setores. Ah, André, mas eu sou da indústria, não encaixa isso para mim. Ah, eu sou do têxtil, não encaixa. Encaixa em todas as empresas, né? Hoje, se a gente falar de Microsoft, plataforma de produtividade, a gente fala aí no, né, âmbito mundial, a gente fala mais de 90% de empresas que utilizam plataforma de produtividade utilizam Microsoft, né? Então, dentro dessas empresas, a gente tem o que vocês imaginarem de setores, né? Então, no Brasil tem vários cases, a microservice em si tem, né, N cases aí, só eu já participei, né, de mais de 150, sei lá, mais de 200 projetos facilmente, então, de vários setores, né? Então, a gente consegue encaixar em todo setor, né? Vai depender muito de como a gente configurar e como vocês conseguem traduzir o dia a dia de vocês para cá, né? Então, esse é o ponto principal, assim, né? Então, por isso que é legal vocês entenderem, compreenderem a plataforma, e vocês conhecem o dia a dia de vocês. Vocês sabem as dificuldades, as travas que vocês têm e tudo mais, beleza? Bom, falando de funcionalidades, né? Então, a gente consegue trazer algumas questões aqui, né? A parte de chats individuais ou em grupo, né? Então, eu tenho a parte de chat diretamente com uma pessoa, eu poderia chamar a Mariana aqui para um chat, né? Como eu tenho ali o chat com ela, e tem todo o histórico da nossa conversa e tudo mais, mas eu também poderia incluir alguém naquele momento para a gente conversar de um problema. Imagina que a gente teve lá um incidente, né? E a gente precisa resolver de forma rápida. Eu conecto na Mariana ou lá no João, por exemplo, e eu consigo adicionar a Mariana ou o João, né, dependendo de quem eu chamar primeiro, nessa conversa. Nessa conversa ela vai gerar um repositório separado com aquelas tratativas que a gente fez naquele momento e vai ficar registrado ali eterno, né? Então, né, muito prático para vocês criar. Queremos resolver um problema aqui que está acontecendo e tal, rápido. Beleza, eu posso ter esse chat aí direcionado já para grupo, posso fazer uma reunião com vídeo, com áudio, somente o chat, posso compartilhar arquivos, o que vocês imaginarem ali, imagem, texto, criar um arquivo junto, enfim. Então vocês conseguem, né, ter várias ações ali rapidamente num simples chat, né?
mensagens, né, que vocês queiram deixar fixadas, né, de termos de uso, de forma de utilização da plataforma, de dicas, enfim, vocês conseguem deixar fixados, né, nesse chat, nessas conversas, enfim, né, o histórico disso, vocês conseguem pesquisar esse histórico, né, eu tenho uma conversa que eu fiz aqui com o Pedro. Pô, mas o Pedro já saiu da empresa 2 anos atrás e tal. Eu consigo ali no pesquisar ali do Teams e eu consigo achar a conversa, né? E ver o que a gente falou, como é que foi, se teve um arquivo que ele me mandou, vai estar ali esse arquivo, se teve alguma imagem, se teve um áudio que ele me mandou, vai estar tudo ali. E se eu fiz uma reunião com ele e gravei, ela fica registrada também. Até depois eu vou falar mais de reunião, mas assim, eu conseguiria ter essa reunião gravada e, né, com toda a transcrição, né, do que foi falado ali, ela fica armazenada também, né? Então, eu tenho tanto o vídeo quanto um chat, né, com todo o texto, né, da fala e da reunião. A parte de canais e equipes, né, que é a parte bem interessante aí também do Teams, né? Então, toda a parte de criação de estrutura de equipes, de canais, né? Imagine que cada equipe que a gente cria, né, é um grupo de trabalho ali no Teams, né? Então, eu posso ter lá a equipe com o nome da empresa, ou uma equipe financeiro, por exemplo, e dentro dela ter vários canais de trabalho, né? Folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, financiamentos, sei lá, vocês podem, né, o céu é o limite ali. Então, a gente consegue criar canais, né, e dividir os assuntos. Vamos supor que a gente quer trabalhar folha de pagamento numa estrutura, com alguns arquivos, com algumas pessoas que vão acessar, com alguns aplicativos conectados, né, ou algum site que a gente quer conectar ali, ou a gente trabalha com uma contabilidade, enfim, a gente consegue ter nesse canal que está nessa estrutura financeira para algumas pessoas acessarem, e eu consigo ter um outro canal, por exemplo, como empréstimos, né? E no empréstimos eu tenho outras pessoas que vão acessar com outras informações, com outros aplicativos, né, e tudo mais. Então, eu consigo criar isso de forma simples, prática, né? Vocês conseguem criar ali em alguns cliques. O que eu recomendo sempre é que vocês tenham um combinado interno. O que seria esse combinado, né? Para vocês terem quem vai criar, né, quem vai administrar, para daqui a pouco a gente não ter 3 equipes financeiras, né, 3 equipes comerciais. Daqui a pouco eu tenho um projeto sendo gerido em 3, né, equipes ou 3 canais, enfim. Então, é só interessante, né, cuidar um pouco para a gente não sair criando, né, um monte de estrutura e daqui a pouco a gente olhar e ter um monte de informação que não faz sentido e a gente olhar e dizer assim, cara, o aplicativo está mais me atrapalhando do que me ajudando, né? Então, esse é um ponto bem interessante de a gente pensar o que a gente quer, como a gente quer, né? E quem é o responsável, por exemplo, de criar e tal, tá? É, a gente, dentro das equipes, dentro dos canais, né, a gente consegue ter abas personalizadas, né? Então, como eu comentei, a gente consegue ter conexão com ferramentas de fora, com tabelas, com PDF, com aplicativos, o que vocês imaginarem, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos depois ali quando a gente botar a mão na massa mesmo, né, para vocês. Reuniões, né? Então, a gente consegue ter agenda de reuniões com clientes, com interna, externa, com quem tem licença, quem não tem, indiferente, né? A gente pode ter reuniões somente com vídeo, né, ou somente em chat. Eu posso ter reuniões como essa, né, que daí são eventos também, então eu consigo disponibilizar essa parte de eventos, né? Eu posso compartilhar a tela, como eu estou fazendo aqui nesse momento. A gente pode criar um arquivo em conjunto, né? Eu poderia ter um whiteboard aqui, que é né, o aplicativo que a gente consegue criar e escrever, né, todo mundo ao mesmo tempo, enfim, né? Então, eu tenho aqui algumas possibilidades dentro de uma única reunião, por exemplo, né? E eu consigo gravar essa reunião. Essa reunião ela vai ficar disponível para mim lá no meu streaming, que é o repositório onde vai armazenar esses arquivos de reunião. E depois eu consigo compartilhar, baixar, ver a transcrição da reunião, enfim, né? Tem várias opções ali que vocês conseguem explorar, né, numa simples reunião. A, a parte de salas de reunião, né? Então eu consigo criar salas propriamente dentro do Teams, né? Eu consigo criar divisões de sala. Imagina que a gente tem um grupo para resolver um problema e eu quero dividir isso em duas mini equipes, vamos dizer assim, para, né, pensar em diferente ou cada um tratar alguma necessidade à parte. A gente consegue dividir essa sala, né,
em salas menores, né, e depois voltar para a mesma sala, enfim, tal, para a gente achar uma solução lá de resolução, tá? A gente consegue fazer toda a parte de integração, né, com os aplicativos do Office, é tudo nativo, como eu comentei. Aplicativos terceiros a gente consegue integrar, e vou mostrar alguns exemplos depois para vocês, e toda a parte de automação com o Power Automate, né? Para quem já utilizou o Power Automate, né, entende um pouquinho o que eu estou falando. Para quem não utilizou, o Power Automate é uma ferramenta, né, que a gente vai conseguir fazer automações de fluxos e tarefas, enfim, né? Eu quero que quando alguém responder um formulário, venha um alerta, mande no chat do Teams, coloque a informação lá no canal, gere um PDF, manda por e-mail. Então, eu consigo programar tudo isso através do Power Automate, né? E ele é totalmente integrado com o Teams. Inclusive, no Teams, a gente tem uma ferramentazinha em cima ali de automação, que é, né, conectada direta com o Power Automate. Então, a gente vai fazer ele no Teams, vai fazer automação para né, analisar um canal, uma equipe que a gente está, enfim. Porém, isso já vem direto do Power Automate, já está totalmente integrado ali, tá? Algumas outras funcionalidades na parte de segurança, né? Então, toda a parte de proteção de dados, né? Então, tanto link com LGPD e GDPR, né? O Teams, ele tem todo esse controle. Todas as informações, a gente tem os controles de acesso, né? As permissões, é tudo atrelado ao usuário com duplo fator de autenticação. E tem toda a parte de relatórios, né, e auditorias que a gente consegue, né? Como usuário admin, né? Daí não como o usuário mesmo na ponta, mas como usuário admin, a gente consegue fazer uma análise e uma auditoria, né, geral no Teams, né? Então, para quem estiver conectado, que é o admin aí do 365, tem um portal lá da administração do Teams, onde a gente consegue criar toda a estrutura, relatórios, bloquear criações de tal coisa, liberar é, né, criação de tal item, criar padrões de equipes, padrões de canais, enfim. Então, a gente tem várias opções aí para gerenciar o ambiente, né? E aí a gente consegue esse link maior aí com a LGPD, tá? E trazendo alguns casos de uso aqui para vocês, né? A gente pode ter algumas questões aqui relacionadas à colaboração em tempo real, né? Então, desde o desenvolvimento de projetos, né, que a gente consegue trazer todos os arquivos, desenvolvimentos, documentos do projeto, enfim, para um único repositório. Suporte a cliente, né? Eu posso conectar via um Service Desk nesse cara, eu posso conectar o meu CRM nele, né? E quando vir uma demanda, eu tratar ela pelo próprio Teams, né? Então, eu também consigo isso, tá? Parte de comunicação interna e cultura corporativa, né? Então, eu tenho broadcasting de informações importantes, né? Então, para a parte de RH, por exemplo, a gente consegue, né, ter mensagens, né, da liderança ou de comunicações para funcionários, enfim, tal. Ter programação de mensagem, né? Ter mensagem de aviso. Todo dia de manhã a gente manda um comunicado diferente, ou a gente reforça uma ação, enfim, tudo é possível ali dentro do Teams, e se a gente fizer automação, né, ela vai fazer sozinho para nós, né? Então a gente não vai precisar fazer isso manual e tal. Então, né, a gente configurando a ferramenta, ela vai acabar rodando sozinha para nós. A parte de engajamento dos funcionários, né? Então eu tenho forms que eu posso ter ali dentro, né? Quizzes, né, de perguntas e respostas. Posso ter como uma intranet mesmo, né? Ela é mais linkada com o SharePoint, mas eu posso ter ali esse canal com fotos de eventos, né? Informações da empresa, enfim, acessos a os aplicativos de vocês podem ser feitos pelo Teams, né? Então tem várias possibilidades aí para engajar, né, e fazer o uso da própria ferramenta. A parte de gestão de tarefas e projetos, né? Então a gente tem toda a integração com o Planner e com o To-Do, né? O Planner é um gerenciador de tarefas, né, ou de projetos para equipes, né, para projetos em específico. E o To-Do é um gerenciador de tarefas individual, né? Então o André tem o tudo dele, né? A Mariana tem o tudo dela, o Milo tem o tudo dele, enfim. Então, é para gerenciar todas as atividades que vocês fazem parte, né? Inclusive, né, com e-mails, com alertas, sinalizações e tudo mais, vocês conseguem fazer por ali também, tá? E o acompanhamento de progresso, né, da parte de projetos, ela fica muito mais simples, porque a gente consegue ter relatórios, né, visualizações mais fáceis,
todas as atividades, né, que a gente trabalha em cima do planner, por exemplo, desse planejamento, a gente consegue atrelar às pessoas, então eu consigo ver quem é a pessoa responsável, se está vencida a atividade, se não está, qual é o prazo, informações que ela colocou. Tenho relatório disso, inclusive eu consigo ter o Power BI, que é o software de BI, né, da Microsoft, conectado e me trazendo um relatório mais, né, desenvolvido ainda sobre o meu planner, né? Então, são algumas possibilidades aqui, né, de casos de uso que vocês poderiam pensar aí para o negócio de vocês, beleza? Bom, deixa eu ver só se está tudo em ordem aqui. Tudo em ordem aí, Mari, saindo o meu áudio, tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. A pergunta porque, né, aí depois no final, pô, tava no mudo, né, o tempo todo aí. Beleza, Não, não, tá indo tudo bem. beleza, tranquilo. Então tá. Beleza. Voltamos aqui. Bom, falando então um pouquinho, né, da parte de SharePoint, né, o que que é a ferramenta do SharePoint, né, qual que é a diferença de SharePoint e de Teams, né? Bom, o Teams ele é um hub, né, onde a gente consegue ter, né, os pontos que a gente comentou agora. Eu consigo ter essa conexão, esse dinamismo né, das equipes. E o SharePoint, ele trabalha mais numa questão de intranet, né, repositório, armazenamento, fluxos, né, mais nessa linha. Ele é um ambiente web, vamos dizer assim. O Teams, ele é um aplicativo, também pode ser acessado web, mas ele é mais uma ideia de aplicativo. E o SharePoint, ele é um ambiente, é uma página, né? É um site, né? É uma intranet, onde vocês vão ter lá as informações, as configurações. Um detalhe importante é, tudo que a gente cria no Teams, naquela equipe que eu comentei, aqueles canais, informações, arquivos que a gente coloca no Teams, automaticamente ela usa a base do SharePoint, né? Ela conecta diretamente, né? A estrutura por detrás do Teams é o SharePoint, né? Mas a gente consegue usar o SharePoint de forma separada, né? Eu tenho lá o meu portal da empresa, minha intranet lá, minha página do RH lá com recursos, enfim, para funcionários diretamente no SharePoint, por exemplo, né? Isso que eu vou mostrar para vocês, né? Em seguida aí no hands-on vocês vão entender um pouquinho, tá? Então a gente consegue ter essa parte de personalização total no SharePoint, e ele é configurado. Então a gente consegue desenvolver aplicativos, portais, enfim, o que vocês imaginarem, como um site mesmo, tá? Eu consigo acessar de qualquer dispositivo, posso ter ela publicada ou não, né? E normalmente a gente usa no ambiente interno, então sempre para acessar, né? Pediria o usuário, senha de vocês, enfim, porque, né, pode ter informações, com certeza vai ter informações sigilosas lá. Eu costumo dizer que o SharePoint, ele encaixa muito bem, né? Para empresas que às vezes têm um ERP, por exemplo, né? Tem já o sistema lá financeiro, tem o sistema às vezes até de RH e tudo mais, porém esse sistema ele é limitado, né? E muitas coisas acabam acontecendo por uma solicitação de e-mail, por um Excel paralelo, algo fora, né, do próprio sistema que você já tem. Então o SharePoint ele consegue atender essas demandas, né? Então ele consegue fazer um fluxo automático lá dentro, né? Criar um portal lá para o colaborador com recursos que não tenham no sistema de vocês, fazer né, um fluxo de processo interno, por exemplo, por lá, que não tem no ERP, né? Então, vocês conseguem criar listas de cadastro, enfim, tudo que vocês imaginarem ali de, né, que acaba fugindo do ERP de vocês, né? Tem a forma de a gente criar, programar, né? Construir isso com o SharePoint, tá? Então, ele é uma ferramenta bem interessante. Para quem ainda não utiliza, talvez só viu ali no próprio pacote do Office, não entendeu muito bem o que era, né? Trago aí para vocês um pouco dessa ideia, tá? Falando então da ferramenta, né? Os componentes principais, né? Sites de equipe e comunicação, como eu comentei, então a gente consegue ter os sites de um setor, né? Os sites de equipe, né? De uma equipe dentro de alguma área maior, enfim, ou sites corporativos mesmo, né? O portal de colaborador, o portal lá da empresa, né? Sites com informações do negócio de vocês. Esses sites, eles podem ser feitos diretamente no SharePoint ou através, né, de uma equipe do Teams que criou essa estrutura lá e eu desenvolver o site lá dentro, né? Então tem essas duas possibilidades. Ah, André, o que que é melhor?
Bom, se vocês querem um ambiente, isento de equipe no Teams e tudo mais, vocês podem criar diretamente no SharePoint, né? Agora, se vocês têm uma equipe no Teams, é uma equipe que está a empresa como um todo e tal, vocês querem colocar o portal por lá, beleza. O que vai mudar são sites diferentes, né? Vocês vão perceber que são endereços diferentes, são sites diferentes, mas o repositório ali é o mesmo, né? Então, é só para vocês entenderem que a estrutura por trás é a mesma, mas, né, para acessar um e outro, vou ter um endereço aqui, vou ter um endereço ali, né, mas é uma questão mais de configuração, tá? A parte de biblioteca de documentos, né? Então a gente consegue ter vários documentos, documentos Microsoft e não Microsoft, por exemplo, né? Um PDF, por exemplo, até um Corel, enfim, tá? Eu consigo ter lá nos repositórios. Claro que quando eu tenho documentos Microsoft, eu consigo ter essa criação, né? Esse trabalho em tempo real, né? Eu posso ter lá um documento, um Excel, um Word, enfim, armazenado lá no meu SharePoint e ter 50 pessoas editando o arquivo ao mesmo tempo, né? E automaticamente ele vai criando um histórico dessas alterações, vai criando cópias de segurança, enfim, para que esse arquivo não se corrompa, não se perda e tudo mais, né? Então, tem essa possibilidade lá no SharePoint. No Teams a gente também consegue, mas, de novo, daí eu tenho essa trava mais da equipe ali, né? Eu tenho dentro de um repositório no aplicativo e tal, né? Muda um pouquinho aí a parte de experiência de usuário, tá? E a parte de listas, né? Então, o SharePoint ele tem uma parte muito interessante que é a criação de listas. Então, eu posso ter listas, vou dar um exemplo, né? Aqui na Microsoft a gente tem os registros de oportunidade com os nossos fabricantes, né? Os fabricantes que a gente trabalha com parceria, e a gente tem uma lista ali de cadastro dessas ROs, né? Que a gente chama de registro de oportunidade. Então, conforme vem a demanda do cliente, a gente registra a oportunidade no fabricante, a gente recebe o aceite lá desse registro e a gente cadastra nessa lista. Essa lista ali, ela controla para nós o prazo, né, de validade, se quando vai vencer, manda um alerta, informa quem que é o responsável daquela atividade, alerta aquela pessoa, informa para o gerente, né, muda a cor e tal. Então, assim, tem algumas ações ali somente numa lista, né, uma lista simples ali, ao invés de ser um Excel, de estar lá no servidor, né, alguém tem que alimentar, enfim, a gente tem uma lista mais dinâmica, vamos dizer assim, né, que eu tenho todas as informações. Ah, André, eu consigo fazer o preenchimento dessa lista também de forma automática? Consegue, né? Então, a gente consegue fazer uma automação que pegue as informações, né, que a gente recebeu e carregue elas na lista que a gente criou, por exemplo, tá? Bom, parte de gerenciamento de documentos, então a gente consegue ter toda a parte de armazenamento das informações de vocês, né, toda a parte de organização, todas as informações, né? Quando a gente trabalha, né, com o mundo Microsoft, a gente tem a parte de versões e o histórico. O que que é essas versões, André? São versões do documento de vocês que são criadas conforme a criação, conforme a construção, conforme a edição dele. Imagina que eu coloquei um documento Word aqui, né? Aqui em cima tem uma imagenzinha. Imagina que eu coloquei um documento aqui, né? Aí o João também tem acesso a essa pasta, ele veio lá e editou esse documento, mudou aqui, mudou ali e tal. Quando eu venho aqui pegar, ele vai dizer assim, ó, que foi modificado pelo João. Pô, eu quero ver o que que ele mudou. Aí eu tenho aqui esses três pontinhos, eu consigo ver qual era a minha versão e qual era a versão dele. Ah, pô, por que que ele mudou? O que que ele mudou? Enfim, tal. Então sempre vai ter uma versão ali. Quantas versões, André, eu vou ter desse arquivo? Vai depender muito de quanto vocês estão usando desse espaço que o SharePoint de vocês está liberando, né? Isso daí vai depender de licença ali, né? Quantas licenças vocês vão ter, vai ter mais espaço ou menos espaço, e também dá para comprar espaço adicional. Mas essas versões, enfim, ela vai atrelar muito ao que está livre e ao que não está, né? Então, imagina que eu estou consumindo praticamente todo o meu ambiente SharePoint, então, né, a minha estrutura de histórico de versões ela é menor, né? Ah, eu estou consumindo menos, comecei a utilizar agora, tá? Então ele começa a criar mais histórico de versão. Tem arquivos que eu já vi com mais de 50 versões ali, né? Então eu consigo olhar quando é que foi, quem alterou, dia, data, enfim. E eu consigo retornar aquele arquivo como uma cópia, ter os dois, ou sobrescrever o que já está ali, tá? Permissão de acesso, então tudo que a gente acessa, né, na plataforma 365 é com controle de acesso, né, então a gente vai precisar de acessar, de notificação, é, de liberar o acesso, né, o grupo que vai ter acesso àquelas informações, então tudo é controlado ou
via sistema de login que vocês têm lá no domínio de vocês, no AD, enfim, ou via o sistema de login que está lá no 365, lá no Azure, né? Para quem é admin aqui, né, compreender um pouco o que eu falei, talvez falei um pouco mais técnico, mas esse controle sempre vai estar atrelado ou lá na nuvem, ou no AD de vocês, e liberando o acesso a uma pasta, liberando o acesso a um grupo, a um arquivo, enfim, tal, normal, né? Com todas as políticas de segurança que vocês liberarem, enfim, tal, ele vai estar rodando, tá? Parte de automação de processos, então o SharePoint ele é muito interessante para isso, né? A gente conseguir criar processos, fluxos, né? Um exemplo para vocês, até um case que foi publicado aí, a gente transformou, né, a Celesc aqui de Santa Catarina, é, em Celesc Digital, né? Era um processo de assinatura de documentos digital. Então, ao invés de, né, antes eles tinham um processo que o documento tinha que ser impresso, todas as pessoas lá envolvidas no processo tinham que assinar, porém, às vezes uma pessoa estava de férias, o outro não estava, aí um ficava em Blumenau, um ficava em Floripa, um ficava em Chapecó, um ficava em Joinville, e esse documento demorava meio ano para ser assinado, né? E aí no final ele perdia validade, demorava muito, enfim, então a gente fez um processo de assinatura por dentro do SharePoint, 100% digital, né? Então acabou não imprimindo mais parte de documentos, a assinatura foi muito mais rápida, a validade, enfim, tal, acabou, né, sendo muito mais interessante, né? Então esse foi um case que a gente implantou, né, via um projeto aí para um cliente, né, nosso aí, a Celesc. A integração com o Power Automate, né? Então, tudo que a gente faz no SharePoint também a gente consegue automatizar. Como é que eu consigo automatizar algo lá, André? Por exemplo, né? Vou trazer um exemplo para vocês. Eu quero solicitar férias, né? Eu quero solicitar férias 10 dias mês que vem. Eu posso desenvolver esse aplicativo de solicitação de férias, né? Quando esse aplicativo ele recebe essa requisição, a automação está por trás esperando ali, né? Quando ela recebe essa no solicitação de férias do André, 10 dias, daqui a 30 dias ele quer pegar esses 10 dias. O próprio Automate, né, ele pode consultar na minha base lá para ver se eu tenho esse tempo de férias liberado, se o meu gerente já tem uma flag dizendo que é possível pegar férias, enfim, posso criar algumas regras e isso já vou retornar para mim como ok ou não, sem que ninguém aprove e tal, seja tudo um processo automático. Aqui, né, um exemplo simples, né? Então a gente consegue fazer várias automações. Como, né, eu consigo conectar o Power Automate, a gente fala, às vezes vocês entendem, não, mas é só para Microsoft. Não, eu consigo conectar no Instagram, eu consigo conectar no Facebook, eu consigo conectar no meu RP, pegar informações de lá e trazer, né, para minha base do SharePoint, né? Imagina que eu quero a, as folhas de pagamento do mês passado que estão lá no meu sistema de RH lá, né? De pagamento de folha. Beleza, eu posso trazer isso tudo para um repositório do SharePoint, né? E trabalhar os dados ali dentro, porque às vezes no meu sistema lá é mais engessado, eu não consigo trabalhar esses dados, e tal. Beleza, o Power Automate consegue me resolver isso, tá? Bom, parte de criação de sites e intranet, né? Então, sites de equipe, como eu comentei antes, né? Sites de comunicação, então vocês podem ter sites ali, né, de comunicação, de notícias, de portfólio de produtos, enfim, né? Vai depender muito de segmento para segmento. E vocês conseguem ter hubs de site, né? Então, eu consigo acessar um site e esse site, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês posteriormente, ele é um site da Microservice, que é o portal do colaborador, e ali dentro eu consigo acessar todos os demais sites, né? Então, ele é um hub que conecta a todos os sites que a gente tem no SharePoint. Busca e descoberta de conteúdo, né? Então, a busca no SharePoint de informação, ela é bem simples, né? E ela tem um mecanismo bem interessante de busca. Então, a gente consegue buscar um arquivo, uma palavra, né? Que vai estar dentro de um arquivo, uma imagem, enfim. Então, eu consigo fazer uma busca bem aprimorada ali. E agora, né, a gente tem a integração com o Microsoft Graph, que eu comentei com vocês lá no primeiro encontro, para quem participou, que é essa inteligência que fica por trás, acompanhando, né, e trazendo a experiência para o usuário, juntamente com o Copilot, né, que é a inteligência artificial que agora a Microsoft implantou, né, e está implantando ainda dentro do 365, né, então as buscas ainda têm recursos de inteligência, enfim, para trazer mais fácil as informações para vocês, e até mesmo, né, uma possível busca, enfim, tal, que eu posso gerar com um Power Automate da vida, tá?
Alguns exemplos de caso de uso aqui, né? Então, a parte de centralização de documentos, né? Para empresas que têm documentos aí no servidor de arquivos, enfim, né? Ou têm espalhados em locais diferentes da rede, a gente consegue trazer para cá. Wix e portais de conhecimento, né? Então, vocês conseguem ter ali páginas simples, né? Portais de conhecimento, base de conhecimento, por exemplo, ou portais, né, com materiais de instrução, com treinamentos, enfim, então vocês conseguem ter isso tudo dentro do SharePoint. Portais de projeto, né? A gente consegue ter lá um portal que tenha todos os projetos relacionados, né? Que tragam essas informações lá do meu Planner, por exemplo, ou do meu Prost, né? Ou de um Excel que eu tenho, enfim. Então, eu consigo trazer isso e compilar, né, numa página que fique visual lá dentro do SharePoint. Consigo criar arquivos, né? Então, a gente consegue criar arquivos em conjunto, como eu comentei. Várias pessoas podem editar, né, ao mesmo tempo um arquivo. Ah, a gente tem a parte de automação, né? Então, eu consigo solicitar aprovações, né, de férias, de adiantamento de salário, despesas de viagem, enfim. Então, eu consigo ter, né, processo de aprovação automática ou não, né? Mas eu posso ter próprios aplicativos ali dentro. É, parte de gerenciamento de tarefas, né? Então, eu consigo ter várias listas ali, como eu comentei, ao invés de eu usar, né, os normais Excel aí de um lado para o outro, eu consigo ter listas ali simples, né, e fácil, e legais de visualizar, com dados que eu posso conectar lá para o Teams, com dados que eu posso conectar lá para o meu Power BI, com dados que eu posso fazer uma automação do meu Power Automate, né, sem aquela tabela de Excel padrão lá, né, modelo mais antigo que eu tenho, né, então eu consigo ter isso tudo dentro do SharePoint. Parte de comunicação interna, né? Então, intranet mesmo corporativa, porque é daí onde surgiu o SharePoint, né? Então, o SharePoint ele surgiu da onde? Qual que era a primeira função, né? Como é que ele começou? Como um site interno, uma intranet mesmo. Era um portal, né? Ele vinha anteriormente lá, integrado no servidor, lá nos anos 2000, e dali começou a surgir, né? Versão 1, versão 2, versão 3 e tal, e aí depois ele se transformou no online. Então, essa parte de comunicação interna foi, né, o ponto de start aí do SharePoint, né? E engajamento de funcionários. Então, eu consigo trazer meu funcionário ali dentro, né, trazendo questões que facilitam o dia a dia dele. Como ele acompanhar a folha, é, gráfico de crescimento na empresa, plano de carreira. Eu posso, né, liberar essas funções para ele requisitar férias, de adiantamento, enfim, então tem várias possibilidades que eu posso tratar ali dentro na minha internet corporativa, né, e engajando o meu colaborador. Parte de integração, Teams e SharePoint, é 100% nativa, né, então eu consigo ter informações do Teams no SharePoint, informações do SharePoint no Teams, elas se conectam diretamente, mas eu também posso fazer configurações e trazer uma lista, né, do SharePoint para dentro de uma equipe do Teams, né? O requisito vai ser que as pessoas que vão ver essa lista, né, que eu estou trazendo lá do meu SharePoint para dentro do Teams, precisam acessar essa lista, né? Tendo isso ok, beleza. Se não tiver, a pessoa vai acessar, vai ver que tem um X lá, dizer que não tem permissão, né? Mas para os demais vai funcionar. Parte de biblioteca de documentos, né? Então eu posso colocar arquivos tanto no Teams quanto no SharePoint, né? O repositório ali, a base sempre vai ser SharePoint, o que vai mudar é o site de acesso, vamos dizer assim. Colaboração em tempo real, né? Como eu comentei antes, com arquivos, enfim, né? Até a parte de projetos. Parte de sincronização automática de documentos e arquivos, né? Então, se alguém está editando um arquivo lá no SharePoint, alguém está editando esse mesmo arquivo no Teams, indiferente, esse arquivo ele vai estar no mesmo repositório, sempre atualizando em conjunto, criando as versões ali, né? E isso garante daí o acesso consistente, né? Então, não quer dizer que alguém mudou num lugar ou mudou no outro que a informação vai ficar perdida. Não, o sincronismo ele é online, né? Fica sempre igual nos dois acessos, vamos dizer, porque a base é a mesma, né? É, Outros cenários aqui na parte de gestão de projetos, né? Então, parte de documentação centralizada de projetos, né? Tarefas e planejamento a gente consegue trazer para dentro do Teams e visualizar, por exemplo, dentro do SharePoint, né? Então, aqui é uma tela, né? De projetos, né? Onde a gente tem as divisões aqui para cada área. Aqui está no marketing, aqui está no TI, aqui está no PMO, né? Então, onde é que está cada atividade? E essas atividades, por exemplo, elas já estão lá conectadas também no SharePoint. Então, eu posso visualizar lá no site ou eu posso visualizá-la aqui pelo meu Teams, tá?
É, parte de comunicação corporativa, e aqui eu trago até o exemplo da página da Microservice, né, que eu já mostro para vocês em seguida. Então, notícias, anúncios, né, portais internos, né, então a gente consegue ter essa parte de comunicação totalmente dentro do SharePoint, integrado com o Teams, né? A parte de automação de processos, né? Então eu tenho os fluxos, né, de trabalhos automatizados, né, e os formulários integrados. Então eu posso ter uma tarefa que ela é uma requisição que venha do Teams, né, que gere um Power Automate lá para rodar algo específico e que envie lá para o SharePoint. Ou posso ter o inverso, né, solicitar algo no SharePoint e que mande no chat de alguma pessoa ou de algum grupo lá no Teams, né? Então, eu posso trabalhar, né, nos dois lados, começar pelo SharePoint, terminar no Teams, ou vice-versa, né? Então, a plataforma fica 100% integrada, tá? E os formulários integrados também, né? Então, eu posso ter o mesmo... um exemplo que a gente tem aqui, né? A gente tem algumas calculadoras, né, de dimensionamento de projeto. A mesma calculadora que eu tenho lá no SharePoint, eu trago ela para dentro do grupo comercial aqui do Teams. Eu facilito a vida deles, né? Eles usam o Teams e resolvem o problema deles. E o repositório está lá no desenvolvimento que a gente fez no SharePoint. Porque daí no Teams a gente não conseguiria fazer esse desenvolvimento. Então a gente fez no SharePoint, né? E trouxe a conexão para o Teams, tá? Mas para o usuário fica transparente aí, né? Alguns benefícios dessa integração, então, o acesso é simplificado, né? É um acesso que a gente consegue fazer de forma fácil aí. Parte de controle de versão, né? Então, a gente tem um controle de versão de todos os documentos, né? De tudo que a gente cria ali e constrói dentro das plataformas. Parte de comunicação mais eficiente, né, com notificações. Eu consigo fazer notificações propriamente alertando ela dentro do SharePoint ou dentro do Teams, com automação ou com próprios alertas que ele vai ter ali liberados para eu configurar, né? Três pontinhos ali, vai ter lá alertar-me, né? Eu consigo ter essas informações. Discussões, né? Eu consigo ter tratativas de projetos, de trabalhos, enfim, né? Em canais centralizados também, tanto no Teams quanto no SharePoint, né? Então, fica 100% integrado. Parte de segurança e conformidade, como a gente já falou antes, né? Então, toda a parte de políticas de segurança são unificadas, os acessos também, né? Então, conforme o usuário ele está no grupo, ele está na permissão lá ajustada ao perfil dele, ele consegue acessar, né, os repositórios, os locais que são liberados. É, a parte ideia, umas dicas práticas do Teams, né? Parte de criação de canais, né? Então a gente consegue criar, né? Eu indicaria para vocês criar equipes e canais aí, né? De acordo com as necessidades e projetos, tarefas, enfim, que vocês tenham. Então é fácil, né? Parte de utilização em equipes privadas e públicas, né? Então, dentro de equipes, a gente sempre vai ter a possibilidade de ter canais públicos ou privados e equipes públicas ou privadas. O que eu quero dizer com público ou privado? Pública, todo mundo da empresa pode acessar, ou todo mundo, o canal privado, todo mundo que está dentro daquela equipe pode acessar, né? Um canal público. E o privado eu consigo travar e dizer quem vai acessar, né? Dentro da minha empresa, quem vai acessar a minha equipe, ou até mesmo de fora eu posso convidar alguém para acessar esse canal ou essa equipe privada, tá? Planejamento de reuniões efetivas, né? Então, dentro dessas equipes, ou propriamente só dentro do Teams, eu consigo ter agendamento de reuniões, treinamentos, enfim, gravar esses conteúdos, né? Transcrever esses conteúdos e também ter isso integrado, às vezes, numa equipe. Se eu fizer essa reunião, toda segunda-feira eu tenho reunião com o time comercial às 9 horas da manhã. Eu gravo essa reunião, ela fica lá sempre armazenada dentro do meu Teams e fica esse histórico. Eu sei todas as reuniões quando teve, a gravação de cada uma, a transcrição, até mesmo uma ata, né? Ele pode gerar essa ata aí automática, né? Que é o próximo item aí que a gente que a gente vai citar, que é a gravação e transcrição automática, né? Então eu consigo gravar, ele transcreve a reunião e agora, né, com o Copilot ele está criando até uma ata para a gente, né? Então a gente sai da reunião, quem vai criar a ata? Não, a ata foi criada pelo próprio Teams, né? Então esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, né, não precisa de alguém gerar uma ata e tal, pelo próprio Teams a gente já tem essa opção aí quando a gente está com o Copilot ativo. Ah, André, como é que eu sei se o meu está ou não? A Microsoft está liberando gradativamente, né? Então, talvez o de vocês já vai estar liberado, talvez daqui a pouco seja liberado e vocês vão entender ali essa função que eu comentei, né? Vai aparecer ali, né? Gerar ata de reunião.
Outra questão é as menções, né? Aquilo que a gente usa muito no WhatsApp, por exemplo, dar um arroba, né? Reagir a uma mensagem, enfim, pelo Teams, isso é normal, né? Então, pô, André, a gente trabalha aqui, está acostumado com o grupo do WhatsApp, tu acha que vale a pena migrar para o Teams? Com total certeza, né? O Teams ele vai ficar registrado as informações de vocês, os arquivos vão ficar na base da empresa, na base de vocês. Se vocês colocarem alguém, né, no grupo depois de um ano que esse grupo foi criado, ele consegue visualizar as informações anteriores, diferente do WhatsApp, né? Se a gente tem um grupo, daqui a pouco entra alguém no comercial, coloca essa pessoa lá, ele fica cego, né? Ele não vê o que aconteceu antes, ele só vê do dia que ele entrou para baixo. E as informações ficam lá no celular, ficam numa base diferente, não ficam totalmente integrada como a gente já tem no 365. É, Tarefas e listas, né, que eu comentei, então a parte de todas as tarefas a gente consegue ter no Planner, né, e visualizar isso no To-Do, que é o aplicativo aí de acesso, né, das tarefas de vocês. A gente vai falar mais no próximo encontro. Parte de personalização também de notificações, né, então a gente consegue personalizar notificações, né, ajustar para que tenha comunicação com base no que a empresa deseja. Dicas daí na parte do SharePoint, né? Fluxo de trabalho, né? Vocês entenderem se faz sentido colocar algum fluxo de trabalho, né? Workflow, talvez integrar com o Power Automate lá. Formulários personalizados, né? Então, pensem em eliminar aqueles Excels que vocês têm e tal, e trabalhar talvez com listas e formulários que vocês podem trazer, né? Então, tanto na parte do próprio Forms, às vezes, que vocês vão ter as respostas, né, preenchidas numa tabela, ou, né, propriamente uma lista que vocês tenham lá as informações necessárias. A parte de configuração de permissão, né? Então, tudo que é feito, né? A gente precisa sempre estar ajustado ao nível de permissão, quem acessa o quê, como é que faz, tudo mais, né? E as políticas de retenção, né? Então, todos os documentos eles têm as retenções ali, né? Da Microsoft, enfim, que garantem, né? Uma maior segurança aí para vocês. É recomendado que ativem uma solução de backup aí em cima, né? Porque a gente não falou em nenhum momento aqui de backup, mas, né? A Microsoft em si já libera a retenção aí para vocês. Então, vou mostrar rapidamente aqui para vocês uma tela que eu separei aqui. Então, alguns exemplos aqui, né? Falando de SharePoint, né? Esse aqui é o nosso portal, né, de colaborador aqui da Microservice, onde eu tenho aqui, né, acessos a outras ferramentas, documentos, né? O que que eu quero? Eu quero integração de novo colaborador, quero saber como é que é o processo, tal, o dia a dia, né? Eu quero o calendário anual que a gente tem, dicas, organograma, um papo aberto, um evento que a gente tem recorrente, enfim. E aqui eu tenho para mim, né, o que que é o clube de convênios que a gente tem, os benefícios e tal. E eu cliquei aqui nesse portal do RH do colaborador, tá? Então, o que que é esse portal do RH do colaborador? É isso, né? Então, por aqui eu consigo solicitar, né, visualizar demonstrativo de pagamento, solicitar um day off, né, quando eu faço aniversário tem uma folga no mês, solicitar para participar do papo aberto, né, solicitar férias, despesas de viagem, enfim. Então, são aplicativos, né, que a gente liberou aqui para o colaborador poder solicitar, né, e requisitar algumas questões, tá? E aqui na parte de gestão, esses módulos em cima, eles só aparecem para quem tem visualização. Por exemplo, gestão aparece para mim, mas não aparece, por exemplo, a Mariana não vê o módulo gestão, né? E aí eu consigo acessar aqui e tem ali, né, o portal de onboarding, o portal do RH do gestor, quando eu quero contratar alguém, enfim, tal, eu preencho as informações aqui. Então, tudo isso aqui a gente desenhou, né? Focando aqui no colaborador, né, trazer uma experiência de visualização aqui do negócio. E aí a gente tem aqui, né, os acessos aí aos portais internos, né, que daí a gente tem, por exemplo, a área comercial, né, a parte de serviços, enfim, tal, são portais diferentes, tá? Tudo isso aqui foi personalizado, criado para, né, com a cara da microservice. Aqui a gente tem o nosso servidor de arquivos, né? Então, todos os arquivos, onde é que estão os arquivos de vocês, André? Estão aqui no SharePoint, né? Então, esse é o nosso file server aqui. Então, aqui eu tenho as pastas, eu quero um arquivo aqui da área de serviço, eu venho aqui e tal, já tem toda a estrutura de arquivos aqui dentro. Aqui eu tenho, né, outros aplicativos, isso aqui foi desenvolvido para o time comercial, né? E isso aqui são calculadoras de preço, então ela vai clicar aqui. Aqui é uma calculadora que é um aplicativo, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou ter aqui
a calculadora, né? Então, aqui me traz, né? Eu vou preenchendo os dados, ele me traz o valor lá embaixo, né? Qual que é o valor que vai dar esse backup desse cliente, enfim e tal. E aqui eu queria mostrar para vocês, ó, o que que acontece. Quando o site ele é um site diretamente do SharePoint, ele sempre fica assim, não aparece nada aqui, né? Quando é um site que vem do Teams, que é o SharePoint que cria, ele vai estar aqui, ó, tem um Teams aqui, ó, vai para o canal do Teams, né? Então aqui eu só abri para vocês entenderem que o Teams, quando a gente cria essa equipe, quando a gente cria esse canal lá também, automaticamente ele cria aqui a página, o site dele do SharePoint. E esse site aqui eu consigo personalizar igual os outros que vocês acabaram de ver, né? Então eu consigo personalizar igual esse site ali, tá? E quando a gente fala de Teams, né, rapidamente mostrar para vocês, aí eu falo aqui do meu aplicativo, né? Eu criei aqui uma equipe Jornada 365. Nessa equipe aqui eu tenho dois canais, um geral, Jornada 365, que é um canal aberto, né, que está todo mundo que pode acessar aqui, a equipe pode acessar esse canal, e o outro aqui é um privado, ó, tá vendo que tem um cadeado aqui nele, né? Nesse Jornada 365 eu coloquei aqui, ó, tenho arquivos, né, que eu posso trazer para cá. Esses arquivos estão onde, André? Estão lá no SharePoint, né? Automaticamente, eu não fiz nada, né? Quando eu criei essa equipe, ele já cria essa estrutura para mim, né? Então, é o modelo que ele trabalha, né? É, aqui, por exemplo, esse arquivo está lá no SharePoint, né? Se eu clicar aqui nos três pontinhos, já tem aqui, ó, abrir no SharePoint, né? Ele vai abrir essa estrutura aqui, né? E se a gente vir aqui em documentos, a gente vai ver que aqui dentro tem esse mesmo Excel, ó. Word Test Jornada 365, Word Test Jornada 365, é o mesmo arquivo, né? Só que aqui eu vejo ele pelo Teams e aqui eu vejo ele diretamente lá na fonte dele, lá onde ele foi armazenado. Aqui eu tenho o bloco de notas que ele cria, né? Por meio que num canal padrão para anotar. Aqui eu tenho um planner que eu criei, né? Que deu uma ferramenta da Microsoft, a gente vai falar no próximo encontro, não vou focar nela, né? Mas eu tenho esse planner aqui rodando, né? Então ele está aqui dentro, esse planner, né? Com algumas atividades e tal. Eu tenho atividade em aberto, eu tenho atividade aqui que foi concluída, atividade uma que eu direcionei para um e-mail particular meu, e eu tenho uma outra atividade aqui que está no meu usuário, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é isso, ó, plano de atividades, e eu conectei aqui o meu Trello, né? Eu peguei um Trello, ó, que ele vai pedir o login. Como a ferramenta, antes estava logado, mas como a ferramenta aqui, como a ferramenta não é Microsoft, né, eu tenho que fazer o login para ele entender que eu quero acessar e tem permissão, né? Então eu acabei de fazer o login, ó, já logou como André. E aqui eu estou conectado a um plano aqui, ó, né? Um plano que eu tenho aí, tal. Então ele vai me trazer esse plano aqui, ó, tá? Ah, eu uso o Trello, quero trazer para dentro aqui do Teams. Beleza, tá feito, tá aí, né? Que eu consigo trabalhar normal. Aqui eu tenho um outro que é o site, né? Então eu tenho o site aqui, eu coloquei o site da microservice, né? Então eu estou navegando no site por dentro do Teams, né? Poderia chamar no chat aqui, tudo normal. E eu tenho aqui um outro que é bem bacana, que é uma conexão com o YouTube, que também não tem nada a ver com a Microsoft, mas eu tenho aqui. O que que eu fiz? Eu coloquei alguns vídeos aqui, eu fixei, posso pesquisar aqui qualquer tipo de vídeo e posso assistir, tá? Poderia ser, ó, vou vir aqui abrir e aqui vai rodar meu vídeo. Ó. Então é um vídeo, né, um vídeo do YouTube dentro do meu Teams, né, rodando aqui, né, sem eu sair, sem nada, sem fazer. E aí aqui em cima eu tenho outras opções, né? Quando eu dou um mais aqui, eu tenho várias opções de conexão. E pode ser, né, uma aplicação, às vezes, de um sistema que vocês têm, enfim, tal, que foi desenvolvido aqui para o Teams. Hoje, várias empresas estão evoluindo nisso, né, trazendo a conexão aqui para o Teams, porque as empresas, né, as corporações estão usando e estão exigindo, né? Então, empresas maiores aí já estão trabalhando nesse sentido aqui também, tá? Então, aqui falei um pouquinho né, de equipes, aí aqui a gente tem os chats, né, de comunicação, como a gente comentou, enfim, outras questões do time. A gente não tem muito tempo, né? A gente já esgotou o nosso tempo, na verdade.
Mas, né, passar aí de forma superficial para vocês algumas questões. Beleza? Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir o Teams aqui. Alguém tem alguma pergunta? A Mariana já respondeu. Vamos ver aqui se ficou alguma outra pergunta em aberto, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo. Respondi algumas. Isso, respondi algumas, ficaram duas aqui ainda em aberto, do Erlei e do Elvis. Beleza, deixa eu responder aqui então. Do Erlei, Ok. do Erlei, qual que ficou ali, Mariana? Tem duas, né? Essa é o Elvis e o Erlei, na verdade. Então, isso, do Erlei ficou ali a questão Tá. do Tá lá em cima. colorativamente, se Isso, ele tem isso. limite de uso, de acordo com isso, lá em cima. Beleza. Isso. A do Erlei, sim, né? Tem, na verdade, o que eu recomendo, Erlei, é você testar, né? Ativar ali, provavelmente, talvez até tu já testou, é, validar ali, né? A funcionalidade, testar, fazer a conexão, né? Tem muitos aplicativos lá pronto, propriamente do Power Automate, mas depende para que tu for usar, ele vai acabar questionando a parte de licença, né? Então, dependendo muito do uso, né? A gente tem usado, como a gente é propriamente parceiro, né, da Microsoft, a gente tem tudo meio que liberado, né? Então a gente usa, ele é mais tranquilo, vamos dizer assim, mas se tu usar a forma padrão ali, né, os recursos mais básicos, tu vai conseguir usar sem investimento. Se tu usar os botões mais avançados, vamos dizer assim, aí tem uma liberação que tu precisa fazer. Ele é diferente de um licenciamento normal, sabe? Ele é um licenciamento meio que por processo e tal, é um pouquinho diferente, tá? Mas o que eu recomendaria é usar, se ainda não utiliza, e é bem interessante para fazer algumas ações aí. A do Elvis aqui, deixa eu só pegar aqui. Do Elvis aqui os outros dois encontros. Elvis, na verdade, eu não sei se tu fez a inscrição provavelmente no e-mail ali, enfim, né? No final dos encontros vai ser enviado um certificado para cada um. E o Milo, se tiver conectado, puder me responder, Milo. Não sei se foi enviado já o treinamento para as pessoas ou se vai ser enviado ainda. Boa tarde, pessoal. Na verdade, os dois anteriores já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Até coloco ali o link, se o pessoal quiser acessar, tá? E sim, a gente vai também fazer um disparo de e-mail para todos os participantes também, detalhando esses acessos, tá, gente? Beleza, então fechou, Milo. Obrigado. Então já está lá no YouTube, o Elvis ali também. E a Fabiana colocou como migrar arquivos de canais para equipes de fora. Não sei se eu compreendi muito bem, mas vamos lá, né? A gente tem a opção de canal hoje, canal interno da empresa, e eu consigo criar canal compartilhado com outras empresas também, né? Então, dependendo qual é o tipo de canal que vocês têm. Né, se a gente pegar, por exemplo, Teams aqui, ver se eu vou conseguir te responder aqui. Exemplo aqui, né? Eu tenho esse arquivo aqui. Eu tenho algumas opções de migração dele, movimentação, na verdade, não migração, né? Eu posso vir aqui e eu vou ter aqui mover para, né? E ele vai pedir para onde é que eu quero mover, né? Eu posso trazer para algum repositório ou outro, de um canal para o outro, enfim, tal. Posso levar lá para o meu file server, né? Posso trazer para minha máquina, entendeu? Então aqui eu tenho, por exemplo, a equipe jornada, eu tenho documentos, ó. Tá? Esse outro canal aqui, ele não me aparece, porque é um canal privado, né? Então, por mais que eu tenha acesso, ele me trava aqui nessa migração, vamos dizer assim, porque ele está em estruturas diferentes, né? Mesma coisa se eu tivesse um arquivo lá para cá. E se eu tiver um arquivo na minha máquina que eu quiser trazer aqui para o Teams, ou tiver arquivos no meu servidor, enfim, eu tenho aplicativos que fazem essa migração, né? A Microsoft faz esse serviço também. Mas se eu tiver poucos arquivos na minha máquina, eu posso segurar, né? Selecionar aqueles arquivos e arrastar ele para cá, tá? Então eu posso pegar os arquivos, arrastar ele aqui, ele vai carregar e vai, né, compilar aqui propriamente dentro do Teams. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas acredito que posso ter te ajudado. Beleza. Bom, a gente, né, passou alguns minutinhos aí. Agradeço, né, o tempo de todos aí também.
No dia 24, a gente está, né, novamente com o próximo encontro, né? Para quem desejar aí, já coloca na agenda. E, né, durante os próximos dias já vai vir os e-mails, né, para alertar vocês, enfim, para se inscreverem também. Beleza? Tá? A gente fica à disposição e, né, e agradecemos a participação de todos.